meus amores! Tudo bem com vocês? A Proregiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Então hoje vai começar a nossa aula com uma mensagem e ela diz o seguinte, observem, o sucesso é consequência do seu esforço. Então, lembre-se de se esforçar todos os dias, tá bom, meus amores? A gente só consegue as coisas com disciplina e também, né, algum esforço. Então, vamos para a nossa aulinha de hoje. Nós vamos fazer a correção aqui do capítulo 13 e 14, tá bom? Então, a aulinha de correção ela é sempre mais extensa. Então, se organizem aí para poder fazer a correção. Só não pode deixar de fazer. Então, bora lá para o capítulo 13. Aqui no capítulo 13, ele vai falar um pouquinho sobre as revoltas liberais, o nacionalismo e o socialismo, né? Lembrando que a gente focou basicamente, né, na questão do liberalismo e do socialismo, que é vocês vão realmente precisar para a vida, né? Levar aí na vida acadêmica de vocês. Então, seguindo aí, nós vamos começar essa correção com a página 288, meus amores. Aqui ele começa colocando para vocês, né, sobre uma obra filosófica, né, especificamente, né, descrita aí nesse processo, que foi o Manifesto Comunista. Qual foi a sua importância? Então eu quero que vocês me digam, né, eu queria que vocês colocassem aí no papel a importância do Manifesto Comunista no contexto que a gente estava estudando. Então, o Manifesto Comunista trouxe uma nova forma aí de pensar a sociedade e principalmente as relações trabalhistas. Aí se dá, minha gente, principalmente a importância dele. Pensar uma nova sociedade e novas relações de trabalho. Foi aí a missão desse manifesto. Trabalhou a ideia, né, com a questão de lutas operária, luta de classe, né, superando aí o governo burguês, estabelecendo um governo, né, mais ligado à questão dos trabalhadores. Então, basicamente, eram as ideias que se colocavam aí nesse manifesto. As ideias republicanas, né, de liberdades políticas e econômicas ameaçavam as ideias da Santa Aliança. Faça uma reflexão e comente essa afirmação. Então, um dos objetivos desse pacto, né, que era um pacto entre principalmente a Rússia, Prússia e Áustria, foi, né, impedir as ideias revolucionárias e também republicanas, né? Não queriam que essas ideias ganhassem força e que estavam ganhando, principalmente depois da Revolução ali, né, francesa. Assim, estabeleceram leis que visavam impedir esse processo aí, né, de restauração de limites geográficos anterior ao processo, né, de revolução, além de, né, não querer essas ideias da revolução sendo difundidas, né, aumentadas aí, divulgadas. Mesmo com esse processo, vários movimentos, né, e concepções políticas que defendiam aí essas ideias liberais políticas surgiram na Europa, mesmo com a ideia aí dessa Santa Aliança de abafar esses movimentos. Não foi possível, eles continuaram, né, a crescer aí de uma forma bem intensa. Aí, meus amores, ele começa pedindo para vocês comentar, né, movimentos, né, comentar aí ideias. Então ele diz assim, ó, devido às revoluções do século XVIII, principalmente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, várias correntes políticas surgiram com força. Comente. Então ele quer que você trabalhe aí, né, que você citasse essas correntes, começando com o liberalismo. Então, para a gente comentar sobre cada uma delas. Então, o liberalismo defendia a concepção de que os direitos políticos e econômicos têm de ser conquistados. Além disso, entendia a economia, né, entendia que a economia não poderia sofrer a intervenção do Estado. Por isso, o nome liberalismo. Deveria ter uma liberdade, não deveria sofrer essa intervenção aí do Estado, que se apropriava aí dessa propriedade privada da melhor maneira possível. Então, para os liberais, apenas as pessoas de classe ricas, principalmente os burgueses, poderiam, né, ser considerados cidadãos. Então observem aí, né, a ideia, né, desses
liberais. Seguindo aqui as próximas correntes vão ser aí o socialismo e o nacionalismo. O socialismo, ele era uma corrente política que discordava totalmente do liberalismo, tá? Então vinha totalmente na contramão. Por quê? Né? Porque ele defendia a ideia de que todos eram cidadãos aí, não tinha diferença, né, de ricos e pobres para ser considerado uma pessoa dessa sociedade, independentemente de religião, situação social e etnia. Isso englobava também os direitos de votar e ser votado. No campo econômico, defendia melhores condições de trabalho e também salários justos, né? Fossem aí, deveriam ser pagos a esses profissionais e aos operários. Então, que se trabalhasse, mas que se trabalhasse de uma forma justa, numa condição também justa. Já o nacionalismo defendia a unificação das nações de acordo com seu costume, idioma, né? E também com as ideias aí voltadas para a questão da monarquia, que essa monarquia permanecesse. Nada de ideias republicanas, tá bom? Então o nacionalismo vinha muito nessa concepção de união de povos, né? De união de povo aí com mesmas características. Eram aí as ideias do nacionalismo, que tinha, né, e que estava muito voltada aí, principalmente antes das revoluções aí, tanto industrial como da Revolução Francesa. Tá certo? Então essas eram as concepções que ele queria que vocês comentassem aí. Liberalismo, socialismo e nacionalismo. Tem que aí pegar as características de cada uma, tá bom, meus amores? Seguindo aqui, ele coloca, né, para vocês comentarem os fatores que desencadearam a Primavera dos Povos, movimento liberal ocorrido em 1848. O que foi aí? Quais os principais fatores? Então, as críticas contra o regime monárquicos, tá? Defendido pela Santa Aliança, o surgimento de novas concepções políticas, como a gente falou, né, anteriormente, o próprio liberalismo, a ideia de democracia, nacionalismo e o próprio socialismo. Forte recessão econômica devido à destruição, né, de colheitas por questão de pragas e também uma questão natural aí também de seca e tudo mais. Destruição de produtos também industrializados. Então, tudo isso fez com que, né, fosse aí os fatores que desencadearam aí essa primavera dos povos. Comente as consequências, né, dessa primavera dos povos. Como foi, né, que ela influenciou, né, o que foi que ela deixou aí, né, as consequências. Então, as consequências foi a consolidação da classe operária, que se observou, né, que era de fato quem movimentava e que era só a partir dessa luta que eles conseguiriam aí, né, mudanças. Começou a se organizar em sindicatos, associações e lutar por melhores salários e condições de trabalho e vida. Fim das monarquias, né, baseado na teoria do direito divino dos reis. Consolidação da burguesia como principal força aí, né, sociopolítica na Europa. A liberdade civil, religiosa, judiciária, bem como a consolidação aqui da propriedade privada. Tudo isso foram consequências, tá, minha gente? Estabelecimento do liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção desse Estado na economia. Surgimento da luta de classe, né, com a burguesia aí explorando o trabalhador aí, a classe trabalhadora, que seguia aí oprimida nesse momento, mas eu já percebi que ela tinha uma força se lutasse ali unida. Seguindo aqui, já na página 299, turminha, ele pede aqui defina e cite suas principais ideias, tá, gente? Então aqui ele está pedindo a gente falar um pouquinho sobre, né, essa ideia aqui do nacionalismo, né, voltado muito para essa questão. Então, assim, o nacionalismo foi uma corrente de pensamento político surgida, né, com a Revolução aí francesa no século aqui 18, que pregava a construção aqui de nação com base na identidade das pessoas, né? Cultura, religião, língua, né? Com base naqueles preceitos da identidade. Quando a nação é formada por uma identidade única, né? Que a gente já contesta atualmente, mas naquele momento era muito forte. Defendia aqui o fim da monarquia e a formação de estados autônomos, né? Com regimes políticos, né? Que governassem de uma forma, né, eleita. E
e não pela teoria do direito divino aí do rei. Então, tinha muitas essas ideias aqui no nacionalismo. Aí ele coloca, né, a próxima questão, fala assim, mas essas reivindicações não foram atendidas, né? Então, fala um processo aqui de unificação italiana. Então, ele fala assim, de que forma a unificação beneficiou a população do norte da Itália em detrimento aqui dos camponeses do sul. Então, a unificação italiana teve ampla participação dos cidadãos do norte, né, que eram industrializados e via a unificação, né, aí com uma consolidação desse processo industrial, né, mais forte, mais marcante, acontecendo da melhor forma aí possível, tá certo? Seguindo aqui, ele fala quais as consequências sociais do aumento da miséria entre os camponeses italianos do sul. Diferentemente dos italianos do norte, a parte sul passava por grave crise econômica, resultantes aí de péssimas colheitas, né, também aí por conta do desenvolvimento industrial e por conta dessa dificuldade aí nas questões agrícolas, né? A situação gerou um grande processo de imigração desses italianos com destino a países, inclusive o Brasil, aí no processo de libertação de escravos e pressão de mão de obra. Lembram aí, né, que a gente comentou. Então, aqui ele quer falar o Sacro Império Romano Germânico e a Confederação Germânica do Norte, né, teve aí esse processo que ele quer que vocês expliquem, né? Então, o Sacro Império Romano Germânico foi a formação de reinos autônomos ao longo aí do fim da Idade Média, que a gente já, né, estudou e a gente comentou também. Eram cerca de 300 cidades, né, que tinham características e costumes aí, línguas diferentes, e que se organizavam aí cada uma de sua forma, né? Isso dificultava a unificação do Estado alemão aí, né? Então, o Estado alemão demorou um pouquinho mais justamente por conta disso, né? Dessa dificuldade de não ter essa união que era o princípio básico para esse nacionalismo. Então, a Confederação Germânica do Norte era uma estrutura organizada, né, política, formada aqui por 38 cidades que discordavam das políticas desenvolvidas aí no Sacro Império, mas que nutriam aí objetivos de unificação do Estado alemão e por isso aí, né, se alinhavam aí nesse momento porque necessitavam. Tá bom, meus amores? E aí ele vai pedir aqui para vocês colocar, analise os dois movimentos políticos, né, que tiveram destaque nesse contexto, né, aqui da unificação da Itália. Então, ele quer que vocês observassem, que vocês comentassem aqui, né, esses movimentos. O primeiro, né, é o Risorgimento, tá, que vai ser o primeiro movimento aí. Era um grupo político formado pela elite financeira, tá certo? Que vai conduzir aí mais a alta burguesia, né, e os grandes comerciantes, né, além da aristocracia que era o dono de terra, ou seja, a elite. Né? Resumindo aí a elite. E aí, minha gente, seus líderes, né, tinham aí como a ideia da monarquia liberal, né, e que também pregavam aí esse fortalecimento desse rei, tá bom? Que estava aí no momento. Já a jovem Itália, né, era um grupo político que tinha aí ideias totalmente republicanos, né, reunia aí esses defensores da contramão desse outro movimento e pregavam justamente os ideais iluministas e republicanos. Eram aí grupos opostos dentro desse movimento de formação do Estado aí italiano, né, o Estado Nacional italiano, né? Como é que se deve seguir a partir dessa formação desse Estado? Lembrando sempre aí, né, além desse processo, continuando ali a falar do processo, né, dessa unificação italiana, participando aí diretamente dos Risorgimento, fale sobre, né, os dois movimentos aqui que ele pediu para vocês, né, comentarem. Então, o A fazia parte da maçonaria, mas eram militares e se organizavam aqui como se fossem aí entidades, né, terroristas, né, que faziam terror aí, tocavam terror, uma organização mais, né, ligada a esse movimento mais imprudente, vamos colocar assim, de várias maneiras. Os camisas vermelhas, né, que eram liderados aqui, né, e defendiam a unificação do Estado alemão, lutando por um governo mais republicano, também que tivessem uma constituição organizada. Tá bom, meus amores? Aí, ainda falando nesse processo aqui, né, Portugal e Espanha, nesse sentido, refletir como era a política aqui,
né, das Zollvereine. Essa política foi o primeiro ensaio para a unificação do Estado alemão, tá bom? Foi um projeto de aliança, né, que consistia na formação de um bloco econômico com todos os estados aqui da Confederação Germânica para poder, né, já pensar numa forma de unificação na criação aí dessa Alemanha, tá bom? Então era a ideia aí, né, inicial. Seguindo aqui, nós vamos para a página 307 e ele diz: faça uma reflexão e comenta aí sobre o panorama político no momento de surgimento da consolidação do socialismo, tá? Quando é que o socialismo ele se consolida, né? Aí nesse contexto da Europa. Então, o panorama político da Europa aqui no século XVIII trouxe muitas transformações para a sociedade como um todo. E aí vocês vão lembrar dessas transformações aí, tá? Apresentava aí com um período de muita estabilidade e também de intensos conflitos. Dentre os fatores históricos decisivos foram a questão da Revolução Industrial. Por quê? Porque aí os trabalhadores perceberam que era uma classe em si, tá, turminha? E aí, por ser uma classe, elas precisavam se organizar enquanto tal. E aí, a partir desse momento, a ideologia do socialismo, ela vem, contudo, realmente buscando essa condição aí de trabalho para essa classe. Então, é bem mais vista, melhor, inclusive, as condições aí de uma forma total. Tá bom, meus amores? Aí, ele vai colocar para a gente comentar as concepções do socialismo, né? Como é que tem as fragmentações do socialismo. Pedindo de comentar o socialismo utópico e o socialismo científico. O utópico seria essa concepção que acreditava nas ideias do socialismo, por si só seria capaz de transformar aí as sociedades. Então não precisava ter uma luta, né, uma revolução. A concepção do socialismo, ela é tão bacana que ela iria transformar a sociedade só a partir da ideia. Era a ideia do socialismo utópico. Já no socialismo científico, nessa concepção era fundamental uma revolução proletária, em que os trabalhadores pegassem armas e lutassem de fato para a implementação de um governo socialista. Aqui a gente tem, né, como base, inclusive, né, Marx e Engels, né, nesse pensamento aqui do socialismo científico. Seguindo aqui, ele compara as concepções de revolução social, né, proletária aí, e desses dois pensadores, tá? Então, Simon, ele tem já a concepção, né, ele deveria ser constituído um governo composto de todas as classes sociais, tanto o operário quanto os banqueiros, industriais, né? E a partir disso é que iria se organizar essa estrutura social, na ideia de Simon, né? Então ele tinha já essa ideia, né, de essa unidade, dessa junção para essa criação do socialismo. Charles, para ele, os trabalhadores deveriam produzir para o bem comum, não havendo lucro, nem aí a questão de patrões, né, que explorasse essa mão de obra aí, essa força trabalhadora. Aqueles que produzissem é que deveriam realmente fazer essa apropriação de forma coletiva. Então, percebam aí a diferença no pensamento desses dois teóricos do socialismo aí utópico. Tá bom, meus amores? Aí aqui ele quer que vocês comentem as bases do socialismo científico, falando do materialismo histórico. O materialismo histórico, ele vai dizer que ao longo da história, né, por isso o nome materialismo histórico, né, a economia ela se coloca como um fator fundamental aqui para as sociedades. E que todo ao longo da história como um todo, né, a partir do momento que se cria a propriedade privada dentro da história, a humanidade ela passou a ser, né, passou a ter uma exploração de uma classe, né, explorando a outra. A partir desse momento a gente já vivia a exploração aqui de uma classe pela outra. Isso acontecendo lá na pré-história. Então, por isso, materialismo histórico. O materialismo dialético, né, de dualidade, vamos colocar assim. Toda a produção econômica na humanidade passou a ser, de fato, gerador de um modo de produção, funcionando até o seu limite. Então, é um modelo, né, dentro desse socialismo que ele vai observar a
dualidade, vamos colocar assim, tá, minha gente? Vamos colocar o limite. Então, ele vai e gera sua contradição. E aí ele tem que se reinventar. Então, ele colocava muito essa análise a partir desse materialismo dialético. Tá? Além disso, ele pensava na luta de classes, né? Como a gente já sabe, a superação e o esgotamento do sistema capitalista só viria a partir dessa luta, desse entendimento de classe, tá bom? Que é super colocado aí. E também a ideia de mais-valia, que seria esse lucro, né? Que aí os donos dessas indústrias teriam a partir do trabalho. Então, você trabalha 10 horas, em 2 horas você paga seu salário, tá? Por dia, o restante é lucro, o restante é mais-valia, tá bom? Então, são ideias aí, concepções colocadas, né, dentro aí desse processo. Cite as principais ideias dessa corrente aí filosófica. Aqui ele está falando do anarquismo, tá? Quais são as características desse movimento aí? Então, as principais ideias do anarquismo são a defesa da completa liberdade da pessoa, que não se deveria ter uma pessoa que regir todas as outras. Cada uma ia praticar a sua liberdade, tá bom? É o ponto principal. Nenhuma instituição política ela deveria dominar, né, os seres humanos. Inclusive, né, as instituições religiosas, tá bom? Então, esse seria o posicionamento principal do pessoal ligado aqui ao anarquismo, tá bom, meus amores? Que a gente comentou e vocês têm que aí observar, de fato, essas características. Ainda ele vai colocar aqui a questão da Comuna de Paris, para a gente comentar sobre essa Comuna de Paris, né, que vai ser o momento onde a gente vai ter essa tomada e implementação desse movimento socialista em Paris, né? Então vai estar organizada, apesar deles não seguirem a base estrita do socialismo, mas vai ser o momento que se organiza, né, na França, um modelo, né, uma cidade tomada pelas ideias aí socialistas, tá bom? Isso aí durante o século XIX, tá bom, meus amores? Então vai ser essa revolta aí nesse intuito de implementação dessas ideias, né, mais socialistas. Como se organizou politicamente a Comuna de Paris? A Comuna de Paris se organizou, né, montando aí um conselho com representantes de várias tendências políticas, do socialismo, republicano, né? Por isso que eu disse a vocês que eles não seguiram de fato o modelo socialista. O programa socialista não foi, né, empregado na sua totalidade, mas apresentou mudanças substanciais aqui na estrutura social. Então, apresentou, sim, algumas mudanças e uma transformação aí nessa ótica que estava implementada naquele momento. Bom? Então, já para o capítulo 14, o capítulo que fala sobre o neocolonialismo. Esse capítulo é mais curtinho, vocês vão lembrar aí, mas ele fala de alguns aspectos fundamentais. Ele começa na página 319, meus amores, ele fala assim: reflita e elenque, né, os fatores que levaram ao surgimento do neocolonialismo. E aí a prova vai contar para vocês bem rapidinho. O neocolonialismo ele surge a partir do fim do colonialismo, né, na América. Então, o colonialismo ele acontece na América, tá bom? Então, quando os países da América se tornam independentes, meus amores, a gente tem um problema aí para as nações europeias. Por quê, professora? A gente tem um problema. Porque a Europa ela não consegue, né, ela não tem aí recursos naturais suficientes. Então, ela extraía dos países, né, que ela explorava aqui na América. Os países se tornaram independentes, ela não tinha mais o domínio. Então, ela precisava de outras nações. E aí, ela foi praticar o neocolonialismo. Ou seja, quando ela fez essa exploração no território africano e asiático. Tá bom? Então, esse vai ser o contexto de surgimento do neocolonialismo aí, para vocês relembrando. Seguindo aqui, ele fala sobre a questão da ideia do darwinismo social e do destino manifesto. Qual é aí a diferença, os contrapontos? O destino manifesto, a ideia de que, né, os Estados Unidos eles foram eleitos por Deus para dominar o continente americano. Ou seja, era uma ideia que pregava a dominação dos Estados Unidos sobre os países da América. Já o darwinismo social, ele era essa mesma ideia, só colocada para a Europa, dominando os demais continentes. Então, percebam que tanto o Destino Manifesto, que era usado pelos Estados Unidos para justificar o processo de expansão ali na América,
quanto o darwinismo social foram teorias criadas para justificar, né, a incapacidade, né, tecnológica, cultural dos nativos, das pessoas daquela terra, para dominar e usarem suas riquezas. Então, eles precisavam que sociedades desenvolvidas, no caso dos Estados Unidos e a Europa, fossem lá fazer esse processo. Então, eram justificativas, teorias sociais que eles criavam para justificar suas ações. Tá bom? Seguindo aqui, ele vai colocar um pouquinho sobre como foi a partilha da África, na página 327. Foi uma decisão tomada, tá, pelos países a partir da ideia do imperialismo. Então, eles sentaram numa conferência, na Conferência de Berlim, e dividiram aí os espaços que eles tomariam, tanto na África quanto na Ásia. Reflita e discorra sobre a Conferência de Berlim, destacando os motivos, né, desta e esses objetivos centrais. A Conferência de Berlim, ela foi convocada, tá, nos 2 anos, em 1884 e 1888, visando aqui regulamentar as conquistas das nações aqui da África, assinando aqui um acordo entre as nações que dominaram esses países africanos para poder limitar, inclusive, o uso aí dessas terras, tá bom? Então, dentre os objetivos destacaram assim, a limitação geográfica de cada nação africana, invadida e conquistada, tá bom? Então, eles tinham aí essa missão de dizer o que é cada um ia ficar. Era essa a missão aqui da Conferência de Berlim. Aqui ele quer que vocês coloquem, né, descreva o processo colonial, né, das seguintes nações europeias. Então, começando com França, os franceses buscavam lucro, né, para as empresas que comercializavam produtos industriais, então acabaram aqui conquistando várias nações ali no continente, né, africano. Citamos aqui a Argélia, Marrocos, Tunísia, Costa do Marfim, Senegal e a Guiné. Ficaram sob dominação da França nesse período neocolonial. A Inglaterra ela focou muito na Ásia, tá, minha gente? Então, os países da Ásia foi o grande pontapé aí da Inglaterra. Mas ela conquistou no continente africano Egito, Somália, Nigéria, né, Gambi e Serra Leoa. Todos esses países focou sob dominação da Inglaterra. Seguindo aqui, a gente tem também a Bélgica. A Bélgica, ela só tomou o Reino do Congo, tá? Então, a região do Congo, ela tomou, foi o ponto aí da Bélgica. A Alemanha foi uma das últimas nações a chegar nesse processo aí, tá? E ela ficou com a parte africana de Camarões, Tobago e Namíbia, tá? Todos esses países aí foi dominação da Alemanha nesse processo aí de dominação. Aí, gente, ele quer que vocês coloquem, tá, os conflitos, né, conhecidos como revoltas aqui dos cipaios, que foi um conflito acontecido na Índia, tá, por conta da dominação britânica, que eu falei pra vocês, né, que ela se focou mais naquela região. E os cipaios eram povo, né, era um povo indiano que atuava no exército inglês. Então, essa revolta foi justamente desses soldados, vamos colocar assim, indígenas que atuavam nesse exército aí, né, inglês. Até porque não tinha condição de quantitativo de pessoas para dominar. Então, foi aí esses revoltosos, foram justamente esses soldados aí. Lógico, evidentemente, que eles não saíram vencedores, né? Foram aí coibidos, muitos mortos, por conta dessa ação aí de revolta, tá bom? Lógico, evidentemente, que dentro do território indiano, tá? Que estava sendo tomado naquele momento pela Inglaterra. O Japão, no período aqui, né, do shogunato, era diferente das nações, né, que se via aí no processo de outras revoluções, né, apresentava aqui algumas diferenças no formato. Então, a sociedade japonesa era muito rígida, né, no shogunato, né, na questão das camadas. Não admitia qualquer contato com estrangeiros, né, sem a permissão dos shoguns, que era quem administrava. Com aqui o fraco desenvolvimento tecnológico e o isolamento social, o shogunato ele acabou passando por várias críticas da sua própria população. E aí, por conta disso, a gente tem o declínio do shogunato e o processo de surgimento da Revolução Meiji, tá, meus amores? Então, aqui a gente tem essa troca do shogunato pela era Meiji, justamente por conta aí da forma que se organizava. Seguindo aqui, ele vai falar um pouco sobre as guerras do ópio,
tá? O que foi esse mecanismo aí. Essa guerra do ópio, ela aconteceu, né, entre os chineses e os ingleses, por conta do ópio, que era um entorpecente, né, foi muito difundido ali na China. E aí os chineses passaram a atacar embarcações inglesas, né, carregadas de ópio, resultando aí nessa primeira guerra, tá, que acontece entre 1839 e 1842, com a vitória inglesa. Na Segunda Guerra, ela durou um pouquinho mais, tá, meus amores? E ela só foi vencida também, né, por uma aliança dos ingleses e franceses. Nessas duas guerras, né, a Inglaterra saiu aí com alguns acordos que beneficiou demais aí a sua organização, tá bom? Então a gente finaliza por aqui essa correção. Fiquem com Deus, se cuide, ó. Beijos da próxima.